Vocês estão me ouvindo agora? Quem está entrando aí, está ouvindo? Quem pode me dar uma mãozinha aí para ver se tá tudo bem com o meu áudio? Tá bem? Tá. Alguém falou sim. Em tempos de pandemia. Beleza. Então tá. Vamos torcer para que dê tudo certo agora. Beleza. Bem, vou chamar aqui... Tá bom. Vou chamar aqui a Gabriela de novo. Dá tudo certo agora. Ótimo, ótimo. Tá me ouvindo? Tô. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Beleza. Então, tá perfeito. Esse é mais um vídeo da uma rede que a gente tá fazendo. Fizemos resistência, coletivo. Estão falando que tem erro. Deixa eu tirar o fone, peraí. Tá muito eco, gente? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Acho que Eu ouvi um super eco. Tá ruim o áudio. Ai. Eu vou ter que chegar bem perto para falar. Você me escuta? Eu tô escutando você bem. Ó, Mas tá falando que assim, o áudio tá ruim. Mas não é. O da Gabriela melhorou. Não sei. Deixa eu ver se eu tiro o fone melhor. É que fica bem baixinho quando você tira o fone. Fala bem perto, assim. É o que eu tô fazendo, tô quase assim. Ai, gente, não sei. O que aconteceu isso? Eu vou tentar de novo aqui. Tô pegando outro fone para testar. Tá. Vamos ver se vai. Tira a capinha do celular. Tira a capinha do celular. Vamos ver se melhora sem a capinha. Tirei a capinha. Também tirei a capinha. Espero que esteja bom agora. Como é que tá, gente? Estou sem fone, não tem como ser meu fone. Bem, vamos tentar assim com eco? Eu acho que o eco tá mais na minha voz do que na sua. Tá. Então eu vou falar bem pouquinho. Só apresentar o projeto das filósofas na rede e dizer que a gente fez provavelmente a gente deve fazer uma live como está sendo esse processo. Enfim, e aí hoje a gente convidada para discutir algumas questões em relação a patrimônio nesses tempos que a gente está vivendo hoje. Ela se apresentar, falar um pouquinho sobre a trajetória e sobre o tema que ela propôs para discutir. Bom, meu nome é Gabriela, eu sou formada em Conservação e Restauração pela UFRJ. Não tô dando pra dar. Bom, eu vou falando aqui, se por acaso vocês não me ouvirem, eu repito, tá bom? Eu sou formada em Conservação e Restauração pela UFRJ. Não tá dando para entender nada? O meu está bom? Dá para me ouvir? Tá, então beleza, vou continuar. Eu atualmente sou mestranda em Ciência da Informação pela UNB, Universidade de Brasília. Estamos parados também nesse momento, né?
de pandemia, e eu trabalhava na Câmara dos Deputados como restauradora do setor de papel, mas também por conta da pandemia, eu era terceirizada, a gente está aguardando o retorno do contrato. Então, nesse momento, estou desempregadíssima, como tantos colegas também estão nessa situação. Eu acho que eu vou separar essa apresentação em duas partes, mas as duas partes são extremamente semelhantes. Como o Icon sempre fala, o museu ele é feito de pessoas, né? Então, por mais que eu dissocie as duas temáticas, não existe um museu sem o seu público e sem o seu trabalhador. Pensando nisso, né, o próprio Icon e outros órgãos de representação internacional e nacional, eles pensaram, né, em formas ou métodos. Meu gato, desculpa, gente, ele é um pouquinho intrometido. Eles pensam em formas, né, de executar a preservação nesses períodos de coronavírus, e não só de coronavírus, mas de pandemia. Eu acho que cabe ressaltar aqui que, assim, por motivos óbvios, a gente nunca se preparou para esse tipo de situação. Então, a gente não pensou que isso aconteceria algum dia. E isso cabe não só aos trabalhadores do setor de restauração, ou os museólogos, restauradores, enfim, como também os educadores. O setor educativo ele não se atualizou para esse período que a gente está vivendo. Cabe, então, agora, nesse momento, a gente repensar um pouco sobre isso. Eu queria citar algumas publicações que eu acho muito interessantes para quem quiser se aprofundar nessa temática. A Apoio Online, que ela é uma organização americana, mas que é sitiada em vários lugares da América como um todo, porque como eles são nos Estados Unidos, eles entendem a América como Estados Unidos, mas a gente não. Então, acho que cabe ressaltar essa questão. Eles também têm pessoas no Brasil, como eu, na Colômbia, no Peru, enfim, outros países. Eles traduzem alguns termos e algumas dessas orientações, e tem tradução no site deles sobre a nota do Canadian Conservation Institute sobre metodologias para tratar acervos em períodos de pandemia. Eu vou deixar aqui anotado como vocês procuram no Google a Apoio, e essa nota está logo no início da página. Escreve assim, Apoio Online. Uhum. E lá tem tanto em espanhol quanto em português, e a nota em inglês está no site do Canadian. Então, dentro desse lançamento do Canadian Conservation, eles citam alguns cuidados básicos. E o Icon também realizou esse tipo de nota. E sempre no início das notas, o ponto principal é a vida humana vem em primeiro lugar, sempre. Então, assim, converse com seus trabalhadores, verifique quem é grupo de risco, dispense essas pessoas, não desempregue elas, né? Dispense as pessoas, deixe elas em suas residências, visando que elas se mantenham vivas, afinal de contas, elas têm que se manter vivas, e façam algumas políticas para não abandonar os acervos também. Então, pensem em grupo para visitar esses acervos, verificar as ervas técnicas. A gente sabe muito bem que os acidentes acontecem em fim de semana, em final de expediente, de madrugada. Então, assim, os acervos também não podem ficar à mercê dessa possibilidade. Então, a gente tem que sempre tentar fazer esquemas de revezamento para visitar nossos acervos, para eles continuem, para verificar como está a estabilidade deles. Então, tanto a nota do Canadian Conservation Institute como a nota do Icon também, o primeiro ponto é, converse com a sua equipe. Verifique com a sua equipe o que eles podem fazer para poder realizar um revezamento para visitar os acervos. As recomendações do Icon, se você colocar no Google recomendações do Icon Brasil em relação à Covid-19, você encontra elas estão em português e foram feitas por instituições nacionais. Eu acho que isso é muito importante, porque a realidade brasileira ela é muito diferente, obviamente, de outros países, não só porque aqui a gente não tem períodos com neve, enfim, mas também porque é um país imenso, com um clima muito diverso, né? No geral, o nosso clima é tropical,
mas aqui em Brasília, por exemplo, que é onde eu moro, é um clima muito seco, e no Rio de Janeiro é extremamente úmido. E isso faz uma diferença gigante para os nossos acervos. Então, essa recomendação foi feita com várias instituições do país, visando realmente entender as nossas tipologias de acervo. Eu recomendo fortemente que quem tem interesse nessa temática e quem quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, procure a nota da Apoio Traduzida e do ICOM e dê uma olhadinha nelas. Eu não posso falar a nota inteira, né, numa live, mas eu posso também deixar com a Marcela os links e ela colocar em alguma postagem para ficar acessível, porque eu acho que isso é muito importante para a gente fazer uma divulgação. Além disso, o Ibermuseus, que também é um órgão, ele não é latino, ele é internacional, ele tem dois projetos muito interessantes. O primeiro, que eles liberaram um questionário, que também vou deixar o link com a Marcela depois, para os museus preencherem. A intenção desse questionário é saber tudo dentro da instituição. Se, por acaso, alguém foi demitido, quem foi demitido e por que foi demitido. Como que está sendo o esquema de preservação desses acervos, o que os museus estão fazendo, de onde essa instituição é. Eles querem mapear a situação para entender realmente o tipo de cuidado que a gente tem com o acervo, com o trabalhador e com o público nesse período de pandemia. E depois eles pretendem lançar uma publicação sobre essa temática. Além também de um guia para os gestores de acervo de como tratar suas equipes e coleções em época de pandemia. Então, são duas coisas muito interessantes também que eles fizeram. E eu solicito, por favor, que quem for gestor de acervo responda esse questionário. Ou quem for de instituição que tem acervo, encaminhe para o seu gestor para responder esse questionário, porque isso é muito importante para a gente entender como que está a situação do mundo e das coleções. Então, assim, quem puder responder, eu fico muito grata, porque eu também preciso saber disso, para mim é muito importante. E eu acho que uma coisa que eu queria muito que a gente conversasse e pensasse sobre é uma carta aberta que os museus e galerias lançaram, prestando suporte aos trabalhadores educativos, porque a gente sabe que nesse período de pandemia, muitos, não só no mundo, mas no Brasil também, foram demitidos. Porque o educativo, aparentemente, ele precisa estar presente fisicamente, o que a gente sabe que não é verdade. Mas os museus acreditaram que é assim. Os museus, os gestores, os trabalhadores, enfim. Eles acreditaram que tem que ser assim. Já que não tem público aqui, eu posso mandar esse trabalhador embora. Como se ele não fosse, né, enfim, passar fome e precisar desse dinheiro, como também se ele não pudesse se reinventar. A nota, inclusive, pede que se abra um diálogo entre esse educador e o museu para que se pense esse novo tipo de público. Mais uma vez eu reitero que a gente não pensou nisso mesmo, a gente não pensou, na verdade, em atualizar para a internet, o que eu faço aqui uma autocrítica que eu também não pensei, sabe? Então, é um erro nosso, é um erro que a gente tem que corrigir para que a gente não passe por isso de novo. É um absurdo a gente ser trabalhador se mandado embora porque a gente não pensou em como resolver isso. A gente vive no capitalismo, infelizmente, e a gente precisa se adaptar até a gente conseguir construir alguma coisa melhor. E a gente também tem que pensar em formas de como manter as equipes ativas. Eu também vou deixar essa carta com a Marcela, solicito que todo mundo que puder assine também essa carta, para a gente fazer volume e peso, não só para recontratar as equipes, mas que a gente possa verdadeiramente repensar esse processo de educativo online. Porque isso vai existir para o futuro, enfim, não é só para agora. E a última coisa que eu queria citar, né, dessas programáticas e desses projetos que foram pensados nesse período de coronavírus, é o ICOM-SECA, que é uma vertente do ICOM voltada justamente para trabalhadores de museu, educativos e afins, que está muito ativo nessa questão, extremamente político nesse ponto, realmente tentando focar e entender como vai ser esse novo trabalho de museus. Eles abriram semana passada para que pessoas de fora pudessem entrar nos grupos de trabalho que estão sendo feitos, nos GTs. Eu, inclusive, me candidatei para vou aguardar o retorno deles. Mas justamente para isso, para a gente poder repensar
nesse período que pode ser feito para o futuro. Então, eu vou deixar tudo com a Marcela, como eu falei, vou repetir isso, porque eu acho que é importante. Tudo que eu puder deixar de informação, vou deixar com vocês, porque eu acho que nesse momento a gente tem que tentar. Eu sei que é difícil, porque eu também estou desempregado. Sei que é difícil, às vezes, você parar e refletir que a gente precisa repensar, né, esse processo de preservação de educativo e de museologia, mas a gente precisa fazer isso. Porque a gente não sabe se isso vai acontecer de novo. A gente não sabe se... E nem precisa vir um Covid-19 para isso, pode ser qualquer coisa. Pode ser que por outro motivo a gente tenha que ficar em casa novamente, nesse tipo de situação, e a gente não pode correr mais esse tipo de risco. Tem uma pergunta do João. Sim. O que significa a sigla SECA, né? Só um minutinho, porque eu admito que eu também não sei. É aquele hábito assim da gente falar e não saber. A SECA significa, vou traduzir aqui, que é o Comitê Internacional de Ações Culturais e Educação. Em inglês é International Community for Education and Cultural Action. Tá? Eu não sei se tem tradução em português, traduzir aqui meio à mão livre, assim, você nem tem. Mas eu acho melhor falar mesmo. E, gente, é basicamente isso. E eu acho que é o momento da gente discutir realmente, pensar o que a gente pode fazer nesse futuro que a gente está vivendo. E se adaptar também ao século XXI. A gente também não fez muito isso, mas a gente precisa repensar realmente. Por favor, não se esqueça. O Icon sempre fala isso. Desculpa, Marcela. Museus são feitos de pessoas, tá? Então, assim, o acervo ele é super importante. Mas, gente, museus dependem de pessoas, e pessoas como um todo, né? Então, não vamos nos esquecer disso. E vou tentar falar. Eu acho que está com um pouco de eco. E aí eu vou falar devagar. Você tem alguma noção de quantas pessoas mais ficaram desempregadas por conta do Covid no meio das galerias, dos acervos? Vou tentar baixar o volume aqui, porque o Alex falou, vamos ver se melhora. Então, eu posso te falar da minha situação aqui em Brasília, que foram 4 restauradores, 3 auxiliares e 2 técnicos que estão desempregados. Isso assim, em um órgão, que é o que eu trabalho. Mas assim, pelo que eu me recordo, o Mar também demitiu algumas pessoas, não vou lembrar quantas. Nesse processo também, ontem, a gente teve mais um baque, que foi não sei se todo mundo acompanhou, mas o cancelamento de muitas PIBICs nas áreas das humanidades, que é basicamente a nossa área, né, as humanidades e ciências sociais aplicadas. Então, nessa eu não faço nem ideia de quantos bolsistas ficaram sem a sua renda, que é uma renda mínima, que é R$400 a bolsa tabelada. Mas menor do que os R$600 aí que o governo está liberando. Sim, exatamente. É uma renda mínima, é uma renda de uma pessoa que nunca tem férias, que nunca tem 13º, nunca tem nada disso, que tem que render também, né, tem que publicar, enfim. Então, essa renda mínima, que é ridícula, também foi cortada. No Brasil, eu estou pensando em outros lugares aqui, mas eu sei que o MoMA demitiu uma galera, uma instituição em Portugal, deixa eu lembrar o nome dela aqui, que eu tenho até ela aqui anotada, que eu mapeei um pouco isso, assim, meu eu acho que o eco diminuiu um pouco, mas eu me ouço assim, longe. Não sei como é que o pessoal está ouvindo. Mas super crise na volta também, né? Porque demitiu toda essa gente e vai ter que contratar todo mundo de novo. Ou
outras Sim. pessoas, já tem um monte de gente desempregada, vai ser uma loucura isso. E o João até falou aqui que saiu uma notícia falando que o MAN demitiu 10 pessoas. Não sei se for, deve ser o MAN do Rio, eu não sei se é o MAN do Rio ou de São Paulo, mas deve ser o do Rio. Então, assim, cada dia a gente descobre mais. A Poliana Quintela fez um artigo sobre isso na revista Select também. Acho interessante também. Vou depois encaminhar isso para a Marcela também, sobre essa temática. Mas, assim, cada dia a gente descobre pessoas novas. E acho também importante lembrar que a cultura já é algo que extremamente desvalorizado, né? O governo transformou o ministério em secretaria, o que já desvaloriza muito a nossa atuação. Sim. Então, assim, a gente já passou por um processo desde 2019 de grande desvalorização e a gente, às vezes, não consegue se unir, né, para poder conversar, para poder ter um diálogo. Então, a gente fica um pouco separado nos nossos pequenos nichos e a gente nem totaliza como que isso está acontecendo, né? Até por isso que eu falei que é importante responder o questionário do Ibram Museus para a gente ter uma noção disso mesmo. Mas a realidade é que a cultura, nessa onda de desvalorização, a gente não sabe realmente o que acontece para ela ser afetada. E, assim, claro que eu não posso falar da cultura sem lembrar que outras 7 trabalhadores também foram demitidos, né? Assim, talvez a cultura nem seja o que tenha sido mais afetado nessa questão, mas também sendo afetado. É afetado e é invisível. Eu acho que isso que é uma coisa a se lembrar. Nós somos invisíveis. O nosso trabalho, ele não é algo que se vê a curto prazo, sabe? E isso acaba que afeta muito a gente e a gente sempre fica nessa situação de não ter esse reconhecimento, as pessoas não observarem a gente. Então a gente realmente precisa se unir, entender o que está acontecendo e quem está indo embora e quem está perdendo o emprego, como é que está funcionando como é que os museus estão funcionando, como é que os órgãos estão se organizando, como que a gente está conversando sobre isso. Eu sei que algumas instituições, como o MAST, por exemplo, é uma instituição que está fazendo coisas muito bacanas online, sabe? Ele faz bastante live, ele lança alguns materiais online, o Memorial da Resistência também está fazendo isso em São Paulo. É claro que não dá para esquecer que tem gente que não tem acesso online, né? Mas tem gente que tem também e tem que se pensar nessas pessoas, sabe? O que a gente está fazendo por essas pessoas. Então, são muitos pormenores que a gente está tentando viabilizar nesse momento e pensar sobre, mas a realidade é que a gente não está conseguindo se organizar o suficiente para isso ainda. E você vê alguma estratégia possível? Tem sindicato, alguma coisa assim que ser recorrido? Mais uma vez, a questão de a gente não conseguir se juntar muito atrapalha até nisso, assim, porque a gente não tem um sindicato. Eu posso citar o caso dos museólogos que tem o Corem, que é que organiza, né, o COFEM, né, e o Corem, que o Corem é o regional e o COFEM o federal, que é o conselho deles, né. Claro, tem os arquivistas que também tem o deles, tal. Mas a minha área, por exemplo, os restauradores não são regulamentados. E agora também nem os historiadores que tentaram ser regulamentados foram barrados num veto total do Bolsonaro também. Então, assim, a falta de regulamentação também atrapalha nesse processo de ter um órgão que vá trabalhar politicamente nesse sentido. Mas a verdade é que as ações pensadas são por esses órgãos internacionais. Além do que eu comentei, né, do questionário, tem o grupo de trabalho do ICONSECA, que está tentando pensar um pouco nisso, né, que vai começar a pensar. Já tem algumas reuniões também marcadas. Tem uma reunião que eu acho que vai ser aberta, não lembro a data agora, mas eu vou depois dar uma olhadinha aqui e passar para você também, para pensar também essas questões. Mas basicamente o que a gente está fazendo os museus em cada local estão pensando em ações para se fazer online. A Casa de João Barbosa vai lançar no dia 6 de maio
eles vão liberar no site deles, eles têm o Memória e Informação, que é presencial, e agora vai ser Memória e Informação entre casas, onde eles vão exibir também pessoas que falam sobre as suas temáticas de pesquisa e vão comentar sobre elas online. O MASP, como eu falei, tem estações também, o Museu da República também está pensando em algumas coisas, mas é isso, cada local pensa as suas ações para viabilizar o que for possível online. Uhum. Enquanto organização para a gente pensar politicamente as próximas etapas, quem está fazendo mais realmente é o ICO, o Ibermuseus, e a Apoio está tentando traduzir tudo que for possível para poder liberar para as pessoas. Né? Quem sabe que acesso é uma questão. E nem todo mundo é obrigado a falar inglês, espanhol, o que quer que seja. Né? Então, tradução é muito importante nesse processo também. Uhum. Basicamente é isso. Eu acho que a gente tem que pensar mais. Eu acho que a gente pode pensar mais sobre isso. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da educação patrimonial, que é uma coisa que a gente praticamente não tem no Brasil, né? Talvez esse fosse um momento bom para muitos cursos online acontecendo, começarem a fazer cursos sobre patrimonial, de preservação, que tudo poderia ser realizado por trabalhadores que foram demitidos, por exemplo. Sim. A educação patrimonial, a gente sempre tentou fazer ela, né, presencialmente. A gente sabe que ela ainda tem questões para se resolver presencialmente também, mas o IFAM, por exemplo, ele se preocupa bastante com isso. Da produção da educação patrimonial, da valorização de patrimônios diversos, sendo material e imaterial também. A gente sabe que eles se esforçam nessa questão. Eu, sinceramente, pensando aqui, eu tento visualizar se os museus estão prontos para isso de verdade, Marcelo. Eu não sei, por exemplo, como divulgar alguns acervos. Vou dar um exemplo aqui bem particular. No meu TCC, na monografia, eu trabalhei com 2 kimonos, e eles estavam em péssimo estado de conservação. Eles não tinham condições de ser exibidos fisicamente. Porque a gente sabe que a roupa ela tem uma questão tridimensional, que se você colocar em uma mesa, você perde. E num manequim, o tecido não ia aguentar. Então, a ideia que a gente pensou foi fotografar a peça em alta qualidade e fazer um GIF em 360 graus, né? Esse GIF, a gente vai disponibilizar ele online pelo site da Casa de Rui, assim que for possível. Mas também foi uma ideia que a gente teve de permitir o acesso, não só online no computador, mas assim, se eu quiser exibir ele numa parede, eu posso exibir ele numa parede, sabe? Porque ele está em alta qualidade. Esse tipo de ação é uma ação que poderia ser pensada. Não para agora, porque agora a gente está em casa já. Essa ação se perdeu, é para o futuro isso. Mas é algo muito caro. Então, assim, como eu consegui fazer isso? Meu esposo, ele é fotógrafo, então ele fez a fotografia para mim, porque a gente tinha equipamento em casa. A minha chefe montou junto com o Edio, que é um encarregado da equipe servidor, né? Construíram juntos uma base giratória para poder girar a peça. Então, assim, foi um trabalho extremamente coletivo, de pessoas se juntando, pessoas que nem estavam na instituição, porque meu esposo não faz parte da Casa de Rui, se juntaram para poder produzir isso. Porque as instituições elas não estão prontas para esse tipo de ação. É muito caro pagar um fotógrafo para fazer um acervo inteiro, sei lá, de 2.000 peças. E todo o processo de 2 kimonos demorou um dia inteiro. A gente chegou lá 8 horas da manhã e a gente saiu, sei lá, 8 horas da noite, 9, por aí. Foi super cansativo, puxado. E a montagem foi feita pela chefe, pela irmã da minha orientadora. Então, assim, foi isso. Foi muito coletivo o trabalho. Mas os museus, eles não têm corpo de equipe para fazer isso. Às vezes é um museu que tem um acervo imenso
E ele tem um museólogo que tem que catalogar o acervo, pensar em como preservar ele, pensar em como armazenar esse acervo, e como que vai conseguir pensar em divulgar esse acervo também. Uhum. Eu estou falando assim a Casa de Rui é uma realidade de privilégio quase, sabe? Mesmo com uma equipe super pequena, eles têm ainda o privilégio de ter uma equipe com 2, 3 museólogos. Isso não é a realidade da maioria dos museus, sabe? Então, como que essa pessoa vai conseguir pensar a educação patrimonial se ela tem que tentar preservar esse acervo da melhor maneira que ela pode, sabe? Então, a gente cai numa realidade muito dura de que, assim, o museu está tentando, né? Mas ele não tem mão para isso. E aqui cabe dizer que não só o museólogo, mas ele tem, às vezes, um museólogo, mas ele precisa de um bolsista que ele não consegue ter, porque cortaram o PIBIC, né? Ele precisa, sei lá, de um pesquisador, que não vai ter também, porque ele não tem como pagar um pesquisador. Então, assim, é um ciclo, sabe? De você não conseguir fazer isso, porque você não tem equipe, e o trabalhador está cansado, porque ele não tem o que fazer. Isso considerando assim, quando ele é um servidor, porque se ele for terceirizado, pode não ter ninguém agora na instituição também. Uhum. Então, assim, é um problema muito mais profundo, né, de desvalorização, de apagamento, enfim, é um buraco muito embaixo, sabe? Eu admito para você que eu não sei o que fazer nesse caso, porque eu entendo a realidade da instituição que não tem como fazer isso, simplesmente. E o poder público também não demonstra interesse, né? Enfim, haja vista a questão toda da cultura, né? Aí nos ministérios, virar uma secretaria, ter uma da Globo como chefe. No atual momento, o poder público não está dando vazão nem para a saúde, sabe? Não pensa nem na saúde, nem assim, no que é básico, sabe? Básico para você sobreviver. Nem nisso, sabe, ele pensa. Você acha que ele vai considerar a cultura uma coisa básica? Então, assim, você imagina, né? A nossa situação é de completo desespero. Minha mensagem aqui, ela não é positiva. Ela é uma mensagem, assim, de estamos perdidos, ou nesse momento a gente vai se unir e pensar coletivamente e trabalhar juntos e olhar para além da nossa própria instituição e pensar como está esse seu amiguinho, como que está esse outro amiguinho, será que ele está comendo, será que ele está bem, será que a instituição consegue ter um trabalhador, o que eu posso fazer por essa pessoa e por esse museu, ou a gente pensar assim nesse momento e se entende enquanto categoria, porque quando eu vou falar de mim, eu falo, eu sou uma trabalhadora da cultura. Então, assim, eu me entendo enquanto categoria. Então, eu acho que a gente tem que se pensar enquanto categoria e entender que se a gente não se fortalecer politicamente, daqui a gente não vai sair. Também tem uma coisa que aconteceu recentemente, que o edital do Rumos, do Itaú Cultural, ele ia sair agora em maio o resultado. Ele vai sair, eu acho que em junho ou julho, ele foi adiado. E muita gente levantou a hashtag para o edital incluir mais pessoas. Afinal, é um banco, né? Ele tem total e plena opção de incluir mais pessoas no edital, de aprovar mais pessoas, para que essa galera que foi aprovada pelo edital consiga se manter, né? Manter seus projetos, manter suas vidas. E, bom, claramente, né, o edital não vai manter pessoas, porque ele foi adiado por mais tempo. Eu entendo também que as pessoas que votam no edital do Rumos, que avaliam os projetos, precisam também, né, estar seguras, mas eu também entendo que a inscrição é toda online. O que impede uma pessoa de online também verificar esse resultado. Então, assim, o edital poderia manter muita gente e não vai manter, porque ele foi adiado por um período que a gente nem sabe como é que vai estar. Então, assim, acaba que o que poderia auxiliar esse trabalhador não vai auxiliar. E eles lançaram alguns editais aí para auxílio, né, que esqueci o nome agora do programa que eles lançaram, mas Arte como um Respiro, eu lembrei.
que daí são múltiplos editais, só que eles pagam, sei lá, acho que é 1.000, 2.000, alguma coisa assim, por trabalho. Convenhamos que, assim, pensando numa realidade nacional, quanto tempo você vive com esse dinheiro? Quanto tempo um cara que fazia um espetáculo vai viver com esse dinheiro? Isso é fora da realidade, gente. Sabe? Então, acaba que esses editais, eles oferecem uma quantia bem mínima para a sobrevivência, né, desse trabalhador da cultura, e um edital que poderia ajudar um pouco mais, que é o do Rumos, foi adiado. Então, tá muito difícil. Só um parêntese. Não vou dizer o nome, mas um instituto privado com bastante também está aí lançando editais. Só que é aquela questão, sempre vindo uma contrapartida, assim, né? E às vezes é surreal. Tem muito dinheiro, quer investir, né, nos artistas, mas tem que fazer todo um malabarismo na internet e pedindo contrapartida dos artistas, entendeu? É meio... É muito absurdo isso também, sabe? Quer realmente fomentar, porque isso é cultura, você quer dinheiro e poder compartilhar esse dinheiro com artistas, trabalhadores da cultura, não compartilha, não tal, entendeu? Esse negócio, a gente tem X dinheiro, vamos distribuir aí para essas pessoas. Você pedir contrapartida de trabalho, de fotografia, eu acho isso uma loucura. Esses editais, por exemplo, da Arte como Respiro, eu acho que você faz o trabalho, ele fica em posse do Itaú Cultural, alguma coisa assim. Acho que o direito passa. Eu não me recordo, não vou confirmar que é isso mesmo, porque pode ser que você esteja falando uma coisa que não seja verdade. Mas, gente, a gente não pode esquecer nunca. Gente, não se esqueçam. É um banco, sabe? É um banco. Não é um favor, sabe? Isso não é um favor. É o mínimo da devolução para a população, sabe? As taxas são altíssimas, os valores são absurdos. Então, assim, a gente não pode achar que isso é favor, que isso é apoio. Isso, que não é, sabe? Então, a gente tem que sempre pensar que essas ações, elas são o mínimo que se pode fazer num momento como esse. E também tem que pensar sempre que cultura também é essencial. Também é algo extremamente relevante. Os museus são cara, eu não sei nem dizer o valor que o museu tem, porque é tão, assim, acima, que a gente pensa só, como que o museu, ele não é só a história, sabe? O museu, ele tem a história, ele tem a vida, você se conhece por ele, sabe? Então, tem uma intenção muito mais profunda do que só a visitação, sabe? Eu posso dizer por mim, né, que o quanto que os museus mudaram a minha vida. Então, para mim, isso é muito importante. Eu sei que muda a vida de muita gente também. Então, poxa, é um momento, assim, que eu não vejo outra solução. Eu até converso isso muito com... eu não comentei que eu sou diretora geral da revista Desvio. Preciso de comentar isso. Mas, em conversa, né, com os meus pares da revista, eu sempre ressalto, né, que o quanto é importante a gente ter raiva. Gente, a raiva, ela é muito essencial. A nossa profissão, ela exige essa raiva da gente. Nós temos Catiúcia Ribeiro sempre usa essa frase, que a raiva é pedagógica. Com certeza. A gente tem que estar sempre com raiva, porque a nossa situação é revoltante. Nenhuma revolução se faz sem isso. Então a gente sempre tem que estar puto. É isso, sabe? A gente sempre tem que ver a nossa situação e enxergar que não está certo ser dessa forma. E nós, da cultura, além de estarmos com raiva, temos que estar unidos. Então, assim, nossas áreas são muito diversas, assim como um conjunto, né? Que a minha área é muito diferente da sua, que é muito diferente do educador, mas que conversam de certa forma, porque estão num campo muito semelhante. A gente tem que se pensar em categoria sempre.
e buscando sempre formas de pensar politicamente, porque viver é político. Então a gente tem que entender que estar politizado, estar presente, estar culto, estar realmente revoltado com a situação é muito importante. A gente não vai mudar, a gente não vai deixar de ter colegas que são demitidos aleatoriamente, colegas que trabalham com cultura e passam fome. A gente não vai deixar de ter isso enquanto a gente não pensar coletivamente, enquanto a gente não ficar culto com a situação. Então, assim, a solução nesse momento, né, que não existe uma solução fácil, nem simples, nem acessível, é a gente voltar a se pensar enquanto categoria. É voltar a se entender enquanto um coletivo, enquanto pessoas que têm que atuar juntas. Claro que o espaço, né, a distância física atrapalha muitas vezes, mas a internet está aí para isso, né? Para a gente tentar se aproveitar dela também e se juntar de alguma forma. Não, com certeza. Acho essa live super importante, porque, como a gente já falou, esse estar super visibilizado, até porque saúde está no momento atual de tudo, né? Todo respeito, tudo. Mas é isso, a gente não pode esquecer que tem pessoas, né? Não são só atores, são muito importantes, mas existem pessoas por trás disso tudo, né? E uma coisa que eu estou pensando, por exemplo, sou filósofa, minha especialidade é filosofia da arte e estética. E sem esses trabalhos dos meus, né? Como é que eu vou poder realizar meu trabalho também? Né? Então, assim, os professores já têm que estar também ligados, divulgando toda essa questão, visibilizando esses todos, né? Então, assim, existe a categoria, como você falou, mas existe um monte de outras categorias que seria interessante que se unissem, pelo menos para visibilizar essa causa, os temas todos que a mídia não vai fazer. Com certeza. E até na nota, né, que eu comentei no início da live sobre os trabalhadores de museu que foram demitidos, eles até comentam, né, que eles querem garantir a seguridade e proteção de todos os trabalhadores da cultura. Então, assim, esse entendimento dos trabalhadores da cultura, enquanto grande categoria, ele não é nada novo, né, nada muito diferentão. Ele é uma realidade. A gente, às vezes, tem algumas rixas, né, internas nas nossas categorias, que são naturais, acontecem, fazem parte do processo também, mas a gente tem algo maior para se unir, sabe? A gente tem que existir e reexistir todos os dias. E isso não só com a manutenção dos acervos, que também são pessoas, porque, afinal de contas, os acervos vêm de pessoas, eles falam de pessoas e são para pessoas, mas quem cuida desses acervos, quem fala desses acervos, quem estuda esses acervos, são pessoas. Então, assim, o tempo todo que a gente está tentando fazer, e a gente às vezes não percebe isso, é cuidar um do outro. E acaba que a gente perde um pouco essa dimensão desse cuidado no trabalho do dia a dia, que, obviamente, né, o capitalismo consome, né, a gente às vezes esquece isso. A gente fica tão enfurnado no sistema que esquece do que a gente está fazendo. Mas a gente tem que sempre tentar voltar para isso. E fica aqui, assim, também, essa proposta. Eu acho que a gente tem que, também não pode jogar as palavras ao vento e não propor nada, sabe? Eu acho que a gente tem que se propor também, sabe? E tanto eu, como sendo uma pessoa que estou na frente da Desvio, eu coloco a Desvio em função disso, e me coloco também em função disso. Pelo amor de Deus, vamos conversar, vamos pensar juntos. Vamos trocar e-mail, vamos trocar mensagem, vamos saber se a gente está bem, se todo mundo está vivo, se precisa de alguma coisa, como que vocês estão, sabe? Vamos tentar, de alguma forma, humanizar de novo essas relações que a gente perdeu um pouco com o tempo nesse processo
mas manter isso, sabe? Porque o futuro Uhum. não é muito positivo, entende? Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, continuar pensando no nosso coletivo, sabe? Com certeza. Com certeza. Eu queria, faltam uns 10 minutos, não sei se alguém quer fazer uma pergunta e tal, mas de repente você podia falar um pouco mais sobre a desvio, aproveitar que a gente está na linha e vai ficar no YouTube, pode contar um pouco a história da desvio e tal. Eu queria primeiro pedir desculpas por não ter falado da desvio antes. É que são muitas coisas, gente. Eu tento sempre fazer várias coisas. Acaba que eu vira e mexe, eu esqueço uma ou outra de falar, mas peço desculpas. Eu sou diretora-geral da revista Desvio, junto com o João. A Marcela faz parte da revista também. Tem a Annelise e a Natália, que também são parte da equipe oficial. E a gente tem muita gente que colabora voluntariamente nesse processo. Todos nós somos voluntários de alguma forma, porque a Desvio ela não tem qualquer tipo de financiamento. Aliás, se tiver alguém aí querendo dar um apoio para a gente financeiro, sempre precisamos, mas a gente nasceu por volta de 2014, por aí. Na época que eu entrei na revista, já tinha andado um pouco, né, o processo, mas ele nasceu dos alunos de História da Arte, da Escola de Belas Artes do FRJ, com a ideia de se fazer uma revista acadêmica de graduandos para graduandos. Começou com bastante gente, com o tempo foi diluindo um pouco mais. Na época eu me aproximei da Dani, que também dirigia a revista anteriormente, e a gente acabou continuando um pouco o projeto. Inicialmente era eu, a Dani, o João, o Thiago e a Priscila. Saiu a primeira edição em 2016. E logo em seguida a gente continuou publicando, foi trocando de equipe e tal, se mantiveram até agora eu e o João, né, desde daquele início de 2016. E a Desvio ampliou muito, né, o que ela faz de atuação, né? Então, além de publicar graduandos e pós-graduandos também, nós também não somos mais graduandos, né? A gente já está na pós-graduação. Mas além de publicar graduandos, a gente também tem projetos como o PEGA, né, que é o Encontro de Graduações em Artes do Rio de Janeiro, que tem como proposta visibilizar trabalhos de novos artistas e novos curadores, bem como pesquisas acadêmicas também, informação. A gente teve o grupo de pesquisa, né, que é o Desde sobre Feitas por Mulheres, que pesquisava mulheres do campo da cultura, e aqui bem amplo mesmo, porque eu pesquisei museólogas, restauradoras, tinha gente que pesquisava artista, então assim, é um campo bem amplo de atuação, de pesquisa de mulheres. A gente também teve vários seminários diferenciados, como metodologias. Enfim, a gente tenta, né, até hoje, atuar em vários campos e sempre ter esse objetivo de dar oportunidade para quem a gente sabe que não tem muito na academia, né, que a academia ela é um pouquinho mais restrita, principalmente para o graduando, né, a ideia era visibilizar esse graduando que quer entrar na academia, mas às vezes está meio perdido também, porque como que você vai saber como você acessa se você não tem espaço para fazer isso? Então a gente quer meio que dar uma porta de entrada nesse sentido. E agora a gente continua publicando, né, as edições, continuamos com os projetos do PEGA, que a gente vai fazer no HO de novo, porque ano passado a gente fez no Centro Cultural na Fábrica, e agora voltou a ser no Centro Municipal de Arte Alhotsica, que a gente ganhou o edital de ocupação do espaço. Basicamente é isso, a gente tem um site, que é o www.revistadesvio.com. Lá tem mais informações, nossos contatos e e-mails. Eu vi que um rapaz perguntou aqui como participar da Desvio. Entra no site, manda e-mail para a gente faz avaliação da equipe que vai colaborar através do currículo, né? E a gente sempre aceita pessoas novas, porque a gente sempre precisa de gente nova, né? Sempre tem trabalho. Trabalho sempre tem. Dinheiro não, mas trabalho tem. Então, assim, a gente sempre tenta ter gente nova, porque a gente precisa muito de equipe. E também, como eu falei, patrocínio, fomento, né? Quem tiver na exposição, estamos juntos. Mas a Desvio, ela tem essa função, né? Assim, o João colocou o e-mail aqui na tela, então tá aí na tela para quem quiser. Mas é isso, assim, a gente quer, e também a gente está disposto sempre a ouvir novas ideias.
para pensar novos projetos. A gente, hoje em dia, tem até uma boa visibilidade, a gente consegue alcançar bastante gente. Então, a gente se propõe também, com o Desvio, a pensar nessa rede política de ação. Estamos aí para tentar realmente fazer com que a cultura seja ativa politicamente também e que esteja constantemente puta. Isso é muito importante. Uhum. Queria para o João. Beijo, João. Obrigado. Queria que você falasse da última desvio. A CAPES nos deu. Ah, sim. Nossa, como que eu não falei? Estou falando, gente, são muitas coisas para lembrar. Eu não acabo não falando tudo. Recentemente, a gente teve acesso à avaliação da CAPES, né, da Qualis, e a Desvio conseguiu alcançar o 4B, que para a gente é uma classificação excelente, a gente ficou muito feliz, muito adequado à nossa realidade. A gente não pode esquecer que estamos falando de publicação de graduandos, pessoas que estão começando, né, a publicar, a entender como esse processo acadêmico, né, não é um doutorando que já está lá no pique, sabendo como é que faz. Então, assim, a pessoa que está começando, é uma revista que não tem vinculação com pós-graduação. A gente nasceu na Escola de Belas Artes, mas a gente não tem vinculação com nenhuma pós-graduação. É uma revista feita 100% por voluntários. Então, assim, a gente entende bem as nossas dificuldades e questões, e a gente acha essa nota incrível, porque a gente tá dentro bem da nossa realidade mesmo. A gente está muito feliz com essa nota. Isso é super importante para essa galera que vai publicar agora, porque a gente sabe o quanto é necessário ter uma classificaçãozinha na Qualis para contar ali no currículo Lattes. Então, para a gente ter essa classificação é super importante, está muito feliz com essa conquista. E agora a ideia é trabalhar mais. Já que a gente conseguiu alcançar esse nível, a gente quer crescer mais, quer trabalhar mais, quer ajudar mais gente, quer conseguir publicar mais gente, quer ter mais equipe também, para poder publicar mais gente, porque depende de avaliação, de revisão, enfim, então precisa de gente. Uhum. O trabalho normalmente se faz com gente, né? Então ter gente é muito importante. E a ideia agora nossa avaliação super carinhosa. Isso é uma coisa que eu me preocupei muito. Na época, eu que fiz a ficha de avaliação, é uma ficha imensa, a Marcela sabe, que ela avalia constantemente na revista. É uma ficha imensa, eu sei disso, eu sei que é super cansativo preencher ela, mas a ideia é justamente assim, que essa pessoa olhe essa ficha e fale, putz, posso melhorar isso, posso melhorar aquilo, tenho que pensar essa questão, tenho que pensar esse ponto da minha pesquisa. A gente sabe o quanto a galera precisa dessa mão, sabe? Dessa pessoa que abrace ele. E eu sei o quanto isso é importante, porque eu tive isso muito na minha graduação. Eu sempre tive ótimos orientadores que ficaram muito do meu lado. E eu sei o quanto é importante essa mão amiga que vai lá e te falar, faz assim, faz assado, não é assim, continua tentando. O João lembrou uma coisa muito importante aqui, que é a ideia é sempre a gente manter o nosso próprio conceito, nossa própria proposta, independente da avaliação. Então, assim, a gente vai continuar fazendo o que a gente fazia, publicando graduandos, e valorizando esse tipo de trabalho, buscando a postura pedagógica. Para a gente isso é muito importante. Isso a gente vai manter. Então, a e gente não deixamos também, a gente publica pessoas que não estão na academia, né? Artistas, gente que queira escrever também. Isso. Nem é só limitado Isso é uma coisa importante, né, que a Marcela falou, que agora nessa edição que a gente vai lançar, a gente abriu uma proposta livre para artistas. Porque a gente sabe que tem muita gente que está começando também, ou que já tem uma carreira artística, que tem propostas que não se adequam exatamente em parâmetros de publicação de revista, mas quer publicar aquele trabalho. Aquele trabalho tem que ser livre. Então, assim, a gente abriu a proposta de escrita bem livre. Assim, aquele cara que realmente está ainda fomentando na cabeça dele uma ideia, a gente abriu esse tipo de proposta. E eu acho que isso é muito legal para a galera que tem receio, que às vezes não sabe como funciona o seu trabalho, que quer realmente pensar sobre isso, que às vezes ainda está pensando assim, pô, eu queria ser artista, mas será que é isso mesmo? Será que é isso? Será que é isso que eu quero? A artista não vence no Brasil, real, não vence, mas a gente está aí para tentar ajudar. Então, assim, a gente abriu para esse tipo de proposta também. Eu acho que é isso. A Desvio, ela tem uma rede de colaboradores incrível,
E aí não só quem trabalha com a gente, mas quem publica com a gente. Tem uma galera que já publicou com a gente algumas vezes e que volta e que agradece, que fica feliz. Eu lembro bem de um relato de um rapaz que estava bem no início da graduação, publicou um texto com a gente, ficou super emocionado. E é por esse tipo de coisa que a gente mantém a Desvio, que é algo extremamente cansativo, que dá muito trabalho, mas é muito bom ver que a gente consegue atingir pessoas e que a gente está ali realmente para ajudar elas. E aqui eu deixo uma mensagem que eu acho que às vezes falta um pouquinho, né? Que, gente, eu sei que viver é cansativo, tá? E viver nesse cenário que exige da gente sempre, cada vez mais, e sempre que a gente faça tanto um trabalho, que a gente trabalhe 40 horas semanais, ou até muito mais do que isso, eu sei o quanto isso é cansativo, porque eu faço isso. Eu também, até ontem, tinha um trabalho 40 horas semanais, e eu sei bem o quanto isso é difícil. Mas, assim, a gente vive em sociedade. Então, poxa, é muito importante pensar no coletivo sempre. A gente tem que fazer isso, sabe? Independente do nosso cansaço, a gente tem que tentar um pouquinho, sabe? A gente não Sim, destrói esse sistema se não pensar em coletivo. exatamente. Estamos aí com as filósofas também. Estamos super à disposição, sério mesmo, gente. Quem estiver aqui vendo a live, manda um e-mail lá para Desvio ou contata a gente nas redes sociais. Acho que está aparecendo aqui meu Instagram. Não entendo muito dessas coisas assim, mas estou tentando. Me adiciona aí no Instagram se quiser. A gente conversa, pensa numa rede de verdade de atuação, para a gente pensar como que a gente vai fazer esse futuro funcionar para nossas áreas, os trabalhadores da cultura. Vamos realmente pensar nisso, vamos tentar criar essa rede de apoio, não só para agora, mas para o que está vindo aí, sabe? Uhum. Exatamente, perfeita. Obrigado, Gabi. Obrigado a todo mundo aí que assistiu, obrigado, Marcelo, pelo convite. A gente vai colocar. E também queria agradecer o João, que passou várias informações aqui importantes durante a live, que ajudou muito para eu lembrar de algumas coisas também. Mas reitero aqui, vamos pensar nessa rede. Pode mandar e-mail para a gente, que a gente vai responder e vamos pensar nisso sim. Legal, ótimo. Obrigado, amiga. Obrigado a você. Um beijo. Se cuida, a gente vai se falando, viu? Obrigada, gente. Beijo para todo mundo aí. Tchau. Tchau, tchau.